Olá, sejam bem-vindos ao Saúde em Foco. Hoje nós vamos conversar sobre um problema com alta taxa de mortalidade, o aneurisma. Nós vamos falar sobre os tipos de aneurisma e também sobre um deles que é muito sério e preocupante, o aneurisma da aorta abdominal. E quem vai conversar com a gente sobre este assunto é o médico, o doutor Stefano Attic Gabriel, que é angiologista e cirurgião vascular. Doutor, muito obrigada por sua presença em nosso programa. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui no seu programa, Jaqueline. Doutor, a ocorrência do aneurisma está ligado à doença vascular, na artéria, no vaso sanguíneo. Como é que funciona esse sistema no nosso corpo? Veja, Jaqueline, o sistema circulatório ele é composto pelas artérias, pelas veias e pelos vasos linfáticos. As artérias são aqueles vasos que se originam no coração e levam sangue em direção ao corpo, levando nutrientes, levando oxigênio para os tecidos e para os órgãos. Quem faz o retorno venoso desse sangue são as veias. E um outro sistema paralelo são os vasos linfáticos. Geralmente, os aneurismas, podem acometer tanto as veias quanto as artérias. Só que ela é mais preocupante no caso de um aneurisma arterial, pelo risco de rotura. Por quê? Porque o aneurisma, por definição, ela é um enfraquecimento da parede e esse enfraquecimento leva a uma dilatação progressiva da parede da artéria e com o passar do tempo e o aumento do diâmetro dessa artéria, existe um aumento no risco dessa artéria romper. E se romper, o risco de mortalidade é enorme. Tem o abdominal, o torácico e também o cerebral, né? Que eu acho que é o mais conhecido também, o aneurisma cerebral. Sim, quer dizer, veja, toda artéria pode desenvolver um aneurisma. Então, por exemplo, a artéria do braço pode desenvolver um aneurisma. Ela pode ter um enfraquecimento na sua parede e ela pode dilatar, gerando um aneurisma. Eu posso ter um aneurisma na artéria intracraniana, na artéria cerebral, na artéria do pescoço, na artéria aorta. Quer dizer, no corpo inteiro. Quer dizer, qualquer artéria pode ser um local de desenvolvimento de aneurisma. E quais são os principais fatores para desencadear uma doença vascular, um aneurisma, doutor? Veja, a doença vascular, falando especificamente de doença vascular, os mesmos fatores de risco para as doenças do coração são os fatores de risco para as doenças vasculares. Então, pressão alta, diabetes, tabagismo, sedentarismo, obesidade, colesterol alto, hoje a depressão, o estresse no trabalho, depressão, são todos fatores de risco que tanto contribuem para o surgimento de uma doença cardiológica quanto uma doença vascular. Só que são mais conhecidos como causadores de doença cardiológica. Agora, o aneurisma em si, ele pode ter como fatores de risco todos esses fatores vasculares e cardiológicos, mas em especial sexo masculino é uma doença que é mais comum nos homens, em pessoas com uma idade mais avançada, provavelmente, mais comumente acima de 50, 60 anos, pacientes que fumam, pacientes que têm história de aneurisma na família, que o pai, o avô, o irmão já teve um aneurisma, já precisou ser tratado de um aneurisma, essa pessoa tem um risco maior de ter aneurisma. E se a pessoa já teve um evento vascular, que seria um infarto, um problema de má circulação, um derrame, são todos fatores que podem estar associados ao desenvolvimento de um aneurisma. E como que a gente pode diagnosticar um aneurisma? Como que é o check-up? Qual que é a importância do check-up? Veja, essa é uma questão muito importante porque os aneurismas, em mais de 90% das vezes, eles não apresentam sintomas. Então, os aneurismas entram naquele grupo de doenças chamadas de doenças silenciosas, que a pessoa tenha a doença, tem o aneurisma, mas ela não sabe que ela tem. E ela só vai descobrir no momento de uma complicação, no momento de um sintoma mais agressivo, no momento de uma emergência. Então,
Geralmente, como é que acaba sendo o diagnóstico de um aneurisma? Ele é um achado de exame. Ele acaba sendo diagnosticado a partir de um exame que foi pedido por um outro Por uma outra motivo, coisa. sem estar Por relacionado ao aneurisma. exemplo, doutor. Por exemplo, é comum aquele paciente que tem aquela dor cólica, dor abdominal incólica, após a alimentação, que vai sempre ao pronto-socorro, ao hospital, que tem aquela suspeita de pedra na vesícula. E aí, de tanto tomar remédio, o médico solicita um ultrassom de abdômen. E quando faz esse ultrassom de abdômen, encontra uma massa pulsátil na barriga da pessoa, que é um aneurisma. Quer dizer, ele foi para ser investigado de pedra na vesícula. E quando fez o exame, descobriu que ele tinha um aneurisma. E ele convivia com esse aneurisma e não sabia que ele tinha. Uma outra ocasião, um outro exemplo. Um paciente com sintomas prostáticos, quer dizer, comum nos homens, que tem aumento de tamanho da próstata. Que o paciente ele vai apresentar dificuldade para urinar, uma retenção urinária, um esforço maior para urinar, e ele vai fazer uma investigação prostática da bexiga, e quando ele vai fazer um ultrassom, ele encontra, por exemplo, um aneurisma de artéria ilíaca. E depois, quando ele vai investigar, tem um aneurisma de ilíaca associado a um aneurisma de aorta abdominal. Então, como é uma doença... A gente pode considerar que são as pessoas sortudas. São pessoas que são sortudas quando o diagnóstico é feito de maneira precoce. Porque a pessoa que não tem o diagnóstico e que tem a complicação do aneurisma, essa pessoa, infelizmente, ela não é sortuda. É por isso que tem alta taxa de mortalidade na questão dos aneurismas. Tem alta taxa de mortalidade, porque a rotura do aneurisma, o que acontece? O sangue que está passando na artéria e está levando o fluxo para o corpo, com a rotura ele está saindo para fora da artéria. E a pessoa vai entrar no que a gente chama de choque hipovolêmico. Ele vai estar com a pressão muito baixa, sudoreico, e ele vai acabar o quê? Morrendo por hipovolemia. Já é um momento assim de estresse total. É um momento de estresse total, é um momento de urgência, de emergência, que o paciente vai para o pronto-socorro, muitas vezes ele chega no pronto-socorro sem nível de consciência, tamanho a perda de sangue que ele teve, e ele tem que ser operado em estado de emergência para tentar corrigir o problema que ele teve. E muitas vezes não é possível salvar o paciente pela tamanha agressividade da doença, pela tamanha complicação que é a rotura do aneurisma. Então, o objetivo de um check-up vascular é super, assim, o objetivo, a importância é muito grande, né? Veja, e como seria esse check-up vascular? O check-up, ele é fundamental. Partindo do princípio que a maioria das doenças vasculares, principalmente no segmento arterial, são doenças que não manifestam sintomas, são doenças silenciosas, aquela pessoa que não faz um check-up, ela não sabe se ela tem uma doença. Ela não consegue fazer o diagnóstico precoce. Então, hoje é inadmissível que um paciente esclarecido, que saiba das doenças vasculares, não faça um check-up vascular. Porque o que eu quero dentro do check-up vascular? Eu quero fazer uma consulta com o paciente, uma consulta específica, voltada para a área vascular, onde eu vou pesquisar nesse paciente através da história, do exame físico, de exames de imagem, de exames laboratoriais, eu vou pesquisar nele sinais e sintomas e os principais fatores de risco relacionados às doenças vasculares. Ou seja, eu vou tentar investigar no paciente para saber se ele tem algum problema, eu vou tentar alertar esse paciente se ele é um paciente de risco para desenvolver alguma doença vascular. E um outro objetivo muito importante, talvez fundamental do check-up, é tentar descobrir de maneira precoce aquela doença que o paciente já tem, mas que ele não sabe que ele tem. Porque se eu consigo fazer o diagnóstico precoce dessa doença, por exemplo, o diagnóstico precoce de um aneurisma, eu consigo oferecer um tratamento de uma maneira mais precoce para o paciente, o tratamento vai ser benigno para esse paciente, eu vou evitar que ele venha desenvolver uma complicação fatal,
que é a rotura do aneurisma. Doutor Stefano, agora o senhor disse os exames de laboratório, exames de imagem para identificar um aneurisma. Quais são esses exames? Veja, Jaqueline, os fatores de risco para as doenças vasculares, como eu disse anteriormente, são colesterol alto. Quer dizer, um exame de sangue simples, que se faz rotineiramente. Exatamente. Quer dizer, é muito importante saber se o paciente é diabético ou não, fazer um controle glicêmico desse paciente, solicitar os níveis de colesterol total, nível de LDL, que é conhecido como colesterol ruim, o HDL, que é o colesterol bom. É importantíssimo saber. Por quê? Porque eu posso, durante o check-up, tratar esse paciente. E, além disso, exames de imagem, como, por exemplo, o ultrassom. No caso vascular, o ultrassom Doppler, que ele é um exame não invasivo, não tem punção, não tem radiação, não tem contraste, e é um exame que eu posso avaliar a maior parte dos vasos, das artérias e das veias do corpo da pessoa. Eu posso fazer o exame das artérias dos membros inferiores, das veias dos membros inferiores, dos membros superiores, das artérias do pescoço, para saber se essas artérias estão levando uma boa quantidade de sangue para o cérebro. Então, principalmente esses exames. No caso de descobrir uma doença em específico, eu posso solicitar exames complementares, como, por exemplo, uma angiotomografia para esse paciente, ou até mesmo uma angiorressonância, para poder fazer um planejamento melhor dessa doença, um planejamento cirúrgico mais adequado para esse paciente. O senhor fala, né, o paciente diabético, pressão alta, colesterol, geralmente esses pacientes eles tratam com o endócrino, com o cardiologista. Então, o angiologista, que é a sua especialidade, tem essa outra função, que gostaria que o senhor explicasse bem isso, deixasse bem claro, né? É cuidar das artérias, dos nossos vasos sanguíneos, né? Quer dizer, vai focar nisso. Sem dúvida, é importantíssimo a avaliação multidisciplinar do paciente vascular. Quer dizer, o paciente que tem um aneurisma de aorta, eu preciso que o cardiologista também o avalie, mas é fundamental que ele faça avaliação vascular. Um paciente que, por exemplo, tem um pé diabético, quer dizer, uma complicação do diabetes, ele pode até fazer o controle da glicemia com o endócrino, mas ele precisa fazer uma avaliação vascular. Por quê? Porque durante essa avaliação eu posso avaliar a sensibilidade desse pé diabético, eu posso avaliar o risco dele apresentar uma úlcera, e essa úlcera pode servir de porta de entrada para uma infecção, e essa infecção pode ocasionar a perda do membro. Quer dizer, é importantíssimo essa avaliação com vários profissionais, dentre eles o cirurgião vascular. Um outro exemplo, o paciente que tem um derrame, que em termos médicos é o acidente vascular cerebral. Ele pode acompanhar com o neurologista, mas é fundamental que ele faça uma avaliação vascular. Por quê? Porque grande parte dos derrames são causados por problema na artéria que fica fora do cérebro. E quem faz o tratamento dessas artérias extracranianas, que são as artérias carótidas, é o cirurgião vascular. Então, durante o check-up vascular, eu posso solicitar exames, eu posso fazer um exame físico detalhado desse paciente para investigar a presença da doença. E se esse paciente já apresenta a doença anteriormente, ou se eu estou diagnosticando agora essa doença, eu posso oferecer o melhor tratamento para ele, para que ele não venha a apresentar um novo derrame ou para evitar que ele tenha um derrame, que pode ser uma complicação muito prejudicial para esse paciente. E agora, doutor, nós vamos entrar mais detalhado no que é o aneurisma da aorta abdominal, porque ele é muito sério, preocupante. A gente já tem aqui uma primeira tela, né, doutor, que o senhor trouxe, que dá para a gente visualizar mais ou menos como ele ocorre no corpo, né? Então vamos explicar essa tela, doutor? Bom, Jaqueline, essa é uma classificação muito conhecida de aneurismas, mas esse é um tipo específico, que são os aneurismas tóraco-abdominais. São aqueles aneurismas que podem acometer tanto o segmento torácico quanto o segmento abdominal e compreendem essas artérias, que são as artérias digestivas, que, como eu expliquei para você, são aquelas artérias que levam sangue para o estômago, para o baço, para o intestino e para os rins.
Veja, essa imagem é só para a gente alertar o paciente que existem aneurismas muito complexos, como, por exemplo, esse aneurisma que começa no tórax e pega esse doutor? segundo tipo, e pega toda a extensão da aorta, toda a extensão torácica e toda a extensão abdominal do aneurisma. Toda essa parte mais, assim, riscada, né? Sim, representa a dilatação. Já a doença, né? Quer dizer, sim, o problema. A dilatação, o enfraquecimento na parede. A gente vê ali naquela figura 4, né, doutor? A parte de cima seria o normal da aorta ali, porque ali não tem esse estrangulamento, né, doutor? Exatamente. Esse é o quarto tipo normal de aneurisma tóraco-abdominal, que também é conhecido como o aneurisma tóraco-abdominal do tipo abdominal. Não. Por quê? Porque ele está na porção abdominal, abaixo do diafragma. Essas outras dois órgãos, e ali são os rins? São os rins, aqui representando os rins, a aorta no seu calibre normal, o músculo diafragma, que está separando o tórax do abdômen, e aqui a dilatação, o enfraquecimento da parede. E esse enfraquecimento me preocupa muito. Por quê? Porque ele vai crescendo progressivamente. O aneurisma ele vai aumentando de tamanho e cada vez mais enfraquecido até que pode romper. E quando rompe, é uma emergência médica com altíssimo risco de mortalidade. Muitos pacientes não chegam vivos no hospital. E aqueles pacientes que ainda chegam vivos no hospital, muito poucos sobrevivem após uma cirurgia. Daí a importância da gente diagnosticar de maneira precoce. Jaqueline, nesse exemplo, é um tipo de aneurisma abdominal que está abaixo das artérias renais, que estão representadas por essas duas artérias. Aqui são os rins. E eu tenho uma dilatação focal. Essa imagem mais escura, essa imagem, uma bola, essa imagem é o aqui, aneurisma. Que esse aneurisma, que ele está na porção abdominal, abaixo das artérias renais, por isso ele se chama dos rins, por isso ele se chama aneurisma infrarrenal, quer dizer, está abaixo dos rins das artérias renais. Ele tem um nome específico, é um aneurisma sacular. É um tipo de aneurisma que ele tem um risco altíssimo de rotura. Correto. E se romper, a chance desse paciente morrer é muito grande. Vamos a uma outra tela. Nesse caso, imagem, qual é, doutor? Nesse caso, Jaqueline, eu trouxe a imagem de uma tomografia, um corte transversal, quer dizer, uma fatia do corpo do paciente, mostrando o tamanho da artéria, que quando essa parte branca, doutor? Aqui nessa parte branca é onde está passando o sangue. O sangue. Mas, na verdade, a artéria é todo esse círculo. Esse aqui em cinza esse escuro é trombo. Quer dizer, impedindo. Com a alteração do fluxo causado pela dilatação, quer dizer, o fluxo sanguíneo se altera com a dilatação da parede da artéria e começa a formar trombo, coágulos de sangue. O que acontece? Com o fluxo sanguíneo indo em direção às pernas, esses trombos eles podem se desprender e podem parar na circulação, nas artérias da perna. Então, um problema associado ao aneurisma é a má circulação. Então, não é incomum o paciente chegar no consultório ou mesmo no hospital com problema circulatório, com ausência de pulso, com dor no pé, e na hora que o vascular faz o exame e encontra um sinal de isquemia, uma necrose, ou mesmo uma cianose, que é aquela roxidão, que fica aquela coloração arroxeada na pele, quando eu vou fazer a avaliação detalhada desse paciente, eu encontro um aneurisma, que é uma doença que, na maior e mais de 90% das vezes, não manifesta sintoma. Mas pode ser vista em exames assim, né, doutor? Pode, só que... Um caso desse é grave? Tá grave já? É grave. Veja, um aneurisma desse tamanho, que com certeza tem mais do que 5 centímetros, 5,5 centímetros de diâmetro, quer dizer, de tamanho desse aneurisma, eu preciso oferecer o mais rápido possível um tratamento para esse paciente. Por quê? Porque qual que é a minha preocupação? Que esse aneurisma, durante a evolução, ele possa romper. Aí, doutor, nós temos mais uma tela. Aqui também dá para ver, Quer dizer, nessa imagem é uma reconstrução
da tomografia, uma reconstrução tridimensional, demonstrando que abaixo dos rins, mais especificamente abaixo das artérias que levam sangue para os rins, eu tenho essa dilatação da aorta abdominal, que é o aneurisma. O que é preciso enfatizar? O risco desse aneurisma romper. Só que, geralmente, como não manifesta sintomas, se eu não investigar, se eu não orientar o paciente a procurar um cirurgião vascular para fazer o diagnóstico precoce, vai aumentar o número de casos de pessoas que morrem por aneurisma sem saber que tinham aneurisma. E que vão descobrir que tinham um aneurisma depois que essas pessoas morreram. E hoje é inadmissível que eu não possa oferecer um tratamento para esse paciente. E dois fatores muito importantes: o fator familiar e a idade. Com o envelhecimento da população, com certeza vai aumentar o número de doenças vasculares. Então, é fundamental que todo paciente, mesmo que não fume, mesmo que controle a pressão, se ele tiver mais de 50 anos, ele deve fazer um check-up vascular. De acordo com a Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, todo paciente tabagista que fuma e que tem mais de 60 anos, é obrigatória a realização de um ultrassom de abdômen para avaliar se ele tem um aneurisma ou não. Então, eu não preciso esperar, o paciente não precisa esperar ter todos os fatores de risco para buscar uma consulta especializada, um check-up vascular. A partir dos 50 anos, eu recomendo que o paciente procure o seu cirurgião vascular, faça uma avaliação adequada, detalhada, investigando todas as possíveis doenças vasculares e, com mais razão ainda, se esse paciente tem pressão alta, se esse paciente é diabético, se esse paciente está com sobrepeso ou mesmo está com obeso, se esse paciente tem colesterol alto, se ele está a um nível de trabalho muito estressante. Doutor, agora com relação, assim, identificou o aneurisma, né? O tratamento é como? É cirúrgico ou tem medicamento? Como que se recupera essa região? Veja, o aneurisma, quando a gente oferece o tratamento para a pessoa, eu tenho que levar em consideração o tamanho do aneurisma, eu tenho que levar em consideração a expectativa de vida dessa pessoa, e eu tenho que levar em consideração os problemas de saúde que essa pessoa apresenta. Baseado em tudo isso, o principal é o tamanho do aneurisma. Por quê? Porque quanto maior esse aneurisma, maior o risco dessa artéria romper. Então, de acordo com a Sociedade de Vascular, quando o aneurisma atinge 5,5 centímetros de tamanho, de diâmetro, está indicado um tratamento cirúrgico para esse paciente. No caso das mulheres, que são mais delicadas do que os homens, a partir de 5 centímetros eu já posso tratar esse aneurisma, porque com 5 centímetros o risco de rotura nas mulheres é maior. Se eu tenho um aneurisma que é menor do que 5 centímetros nas mulheres ou 5,5 nos homens, eu tenho que fazer o acompanhamento desses pacientes. Então, o paciente tem que frequentar o consultório vascular pelo menos uma vez a cada 6 meses, para que ele faça os exames necessários para eu saber se esse aneurisma não está crescendo. Porque se ele está crescendo muito rápido, ele tem um risco maior de romper. Ou se numa outra avaliação ele ultrapassou 5,5 centímetros, eu sou obrigado a oferecer um tratamento para esse paciente. Dentro dos tratamentos possíveis, existe tanto o tratamento cirúrgico convencional, que é a cirurgia aberta, que tem corte, quanto a cirurgia endovascular, que é aquela cirurgia onde eu vou usar uma endoprótese, ou que é parecido com o stent que usa na coronária, no coração. Quer dizer, eu vou, ao invés de abrir a barriga da pessoa e trocar a artéria, eu vou fazer o tratamento por dentro do vaso sanguíneo. Correto. Doutor, chegamos ao final do nosso programa. Para finalizar, eu gostaria que o senhor falasse um pouco como que então a gente pode cuidar das nossas artérias para ter artérias saudáveis, né? Ter os vasos sanguíneos saudáveis. Veja, o melhor tratamento é a prevenção. Então, eu recomendo que todo paciente que ultrapassou 50 anos de idade, que tem mais de 50 anos de idade,
faça o acompanhamento com o cirurgião vascular, faça o seu check-up vascular, não só para diagnosticar o aneurisma de aorta em específico, mas porque durante o check-up vascular eu posso diagnosticar quase todas as doenças vasculares. Eu posso avaliar se a pessoa tem um pé diabético com risco de ulceração, eu posso avaliar se o paciente tem risco de ter um derrame por uma placa de gordura que está obstruindo a artéria do pescoço. Eu posso descobrir ou fazer o diagnóstico precoce no caso de um aneurisma. Eu posso, mesmo que seja uma doença venosa, eu posso avaliar o risco dessa pessoa, desse paciente, de desenvolver uma úlcera, uma ferida, ou dele ter uma trombose venosa, que é uma outra doença muito comum na nossa população. E eu posso avaliar e tratar uma queixa muito comum da população, que é a dor na perna. Que essa dor na perna ela pode ser tanto de origem venosa, mas também por má circulação, quando eu tenho o entupimento das artérias da perna. Então, se a pessoa fizer o check-up vascular, fizer o acompanhamento rotineiro, com certeza nós, cirurgiões vasculares, vamos conseguir diagnosticar e fazer o tratamento precoce de mais de 90% das doenças vasculares. Muito obrigada por sua participação no Saúde em Foco. Suas informações foram extremamente boas, né? Muito, muito, muito importantes. Muito obrigada, doutor. Muito obrigado, eu que agradeço. E a você que acompanhou o Saúde em Foco, muito obrigada por sua companhia. Nós falamos sobre aneurisma, uma doença séria, preocupante e merece sua atenção. E a melhor forma de combater e ter saúde é ter informação. E é isso que o Saúde em Foco faz e traz para você. Se você quiser assistir novamente este programa, a gente está no YouTube. É só procurar no TV Câmara Rio Preto no YouTube, você assiste novamente este programa. Muito obrigada por sua atenção e até o próximo Saúde em Foco. Até mais. Tchau.